O que mudou na minha alimentação da época que eu treinava em casa pra agora, 9 meses treinando na academia. Então, assim, eu sempre comi saudável, eu sempre procurei me alimentar muito bem. Porém, nessa época que eu treinava em casa, eu não seguia um plano calculadinho ali, não seguia um plano à risca. Eu seguia mais uma alimentação intuitiva, né? Achava que bastava apenas comer saudável, comer bem. Então, eu sempre quis hipertrofia, definição, ganho de massa muscular. Precisa dar o estímulo correto através do treino, mas a gente precisa do combustível certo, nas quantidades certas, através dessa alimentação inteligente, ajustada e calculada. Então, quando eu treinava em casa, eu procurava trazer muita qualidade para as minhas refeições, comia limpo, só que as minhas calorias, que é um dos pontos chave ali para a gente ter um ganho de massa muscular, elas ora estavam mais altas, ora estavam mais baixas, ou num ponto que estava neutro ali pro ganho ali, para definição, enfim, esse desenvolvimento muscular. Então, eu até tinha uma definição treinando em casa. Eu consegui ter. E claro que quando a gente fala de um treino em casa, a gente não tem o mesmo estímulo que um treino na academia, então isso também faz diferença. Então, assim, como eu não segui um plano ajustado em calorias, proteínas, carboidratos, gorduras, eu não tinha a evolução real, assim, eu não tinha um progresso maior do que eu estava tendo. Mas o que eu mudei, assim, de diferente para quando eu treinava em casa foi esse ajuste de calorias. Então eu precisei subir um pouquinho a mais, né, porque o estímulo era diferente, a intensidade, o gasto era diferente. As proteínas, que era algo que eu negligenciava muito, então eu sempre caprichei nos carboidratos, mas a proteína eu deixava de lado, sabe? Eu comia, tentava fracionar elas, porém não era a quantidade que eu precisava, não era a quantidade suficiente para ter o estímulo ali, a construção, o crescimento das fibras musculares, para a gente gerar mesmo essa hipertrofia, essa definição mais pronunciada. Claro, eu nunca deixei de comer o carboidrato, mas eu também fiz esse ajuste certinho ali. Um dia eu reduzo um pouquinho, aumento mais as proteínas, e um dia eu aumento um pouquinho mais o carboidrato e reduzo um pouquinho mais as proteínas, porém deixando no limite mínimo para hipertrofia, que é de 1,6 gramas por quilo de peso corporal. Então, respeitando esse limite, fracionando ao longo do dia, foi quando eu tive ali essa mudança para a academia, né? Então, eu deixei a minha dieta muito mais ajustadinha, foram essenciais para eu ter um progresso maior ali na academia. Não adianta também você ir para academia e malhar fofo, malhar de qualquer jeito. Então, na maior parte dos dias, eu tento treinar com mais qualidade, pegar pesado realmente para a gente ter esse estímulo. E é claro que quando a gente fala de resultado, a gente leva muito tempo para construir. Então, claro que eu tô no início, eu não treino há anos ali na academia, eu treino há anos em casa, mas eu tenho muito a evoluir ainda. Porém, é aquilo, né? A gente precisa de constância, a gente precisa de acertar na maioria dos dias para que a gente veja o resultado e que esse resultado ele seja consistente. Então, eu ainda tenho muito que evoluir, a gente ir se desafiando, principalmente para a hipertrofia, que é um desafio maior do que emagrecimento, a gente precisa sempre estar se desafiando, mudando os estímulos para a gente realmente ver resultado.